Salve, salve, meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Botafogo está classificado. Eu quero falar da partida de ontem, apesar de não ter muita coisa também pra falar, porque a gente jogou com o time reserva. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para poder continuar fazendo mais vídeos como esse. E é isso, vamos pra cima, vamos falar de Botafogo. Botafogo que entrou com um time totalmente reserva, até o goleiro era reserva, e depois entrou o reserva do reserva, porque o nosso goleiro reserva também se lesionou. O Botafogo tá dando muito azar com questão de lesões, dá pra montar praticamente um time de lesionados aí, né, pra fazer uma competição. A diferença é que a gente jogaria com 10, mas a final da Libertadores a gente jogou com 10 também, então nós temos atualmente 10 lesionados, contando com o Kaique, que é jogador da base, mas ele também tá lesionado, porque às vezes ele já jogou no profissional também. Então, assim, complicado essa questão do departamento médico, mas ainda assim é um elenco que tem menos lesões do que o elenco do início do ano passado, por incrível que pareça. Só que o elenco do início do ano passado tinha mais peças no banco que eram mais experientes, digamos assim. A gente tem um banco hoje que é muito jovem, muito inexperiente. Então, o jogador jovem, além dele precisar pegar o ritmo de jogo de um time profissional, ele precisa pegar a experiência para poder ajudar na partida. O que faltou na partida de ontem. O Botafogo perdeu pro Capital, acho que provavelmente num dos poucos lances que tiveram do Capital, o cara acertou um chutaço, um golaço do Capital, mérito dele. O Raul estava mal posicionado, mas o cara também acertou um golaço, mérito do cara. Mas o Botafogo ali, por mais que tivesse com um time alternativo, o Botafogo ainda teve chances claríssimas de gol, tá? O Botafogo poderia ter empatado, poderia ter virado, e no fim, ali na reta final do segundo tempo, deu pra ver que se tivessem corrido um pouquinho mais, talvez tivessem arrancado um empate. Dava pra ver que faltava um pouco mais de vontade. Então, como não dá pra falar muito da partida, porque como era um time muito jovem, muito desentrosado, né? Tinha ali o Telles e o Danilo, o restante é praticamente a galera jovem da base. É, eu vou falar individualmente dos jogadores, porque assim, quero falar pensando na idade do cara, no que ele agregou na partida de ontem, se é um cara que pode agregar pro Botafogo, porque ontem foi meio que um jogo teste pro Botafogo saber com quais reservas ele pode contar para o restante da temporada. E assim, pela inexperiência da maioria dos jogadores que jogaram ontem, é muito difícil da gente cravar que ele possa ajudar na temporada, porque é um jogador que tem muito a evoluir, tá num processo de evolução gigante. Então, tipo, o Raul da vida. O Raul, todo mundo acha ele ruim, mas é um moleque que não joga muito, é terceiro goleiro. Se a gente olhar pelo fato de que é terceiro goleiro, o cara raramente vai entrar, mas a gente calhou da gente não levar o John ontem e do Léo Link se machucar. Então, assim, aí ele acaba virando segundo goleiro. Aí realmente já começa a ficar um pouco preocupante. Não acho que deveria ser goleiro para estar ali no Botafogo. Se ele fosse um pouquinho mais novo ou tivesse sido um moleque da base, para mim eu até passaria um pouco de pano, mas pela idade que tem, já não dá mais pra esperar muita coisa. Se posicionou muito mal, mas é aquilo, o goleiro também tem que ter ritmo. É justamente por isso que o goleiro dificilmente, por mais reserva que o time seja, dificilmente o goleiro vira reserva. Ontem foi uma exceção do John, porque na maioria das vezes o time vai com o time todo reserva, mas o goleiro é sempre o titular. Matheus Ponte, eu gostei da partida do Matheus Ponte, apesar de ter errado alguns passes ali, algumas decisões. O Matheus Ponte é um bom jogador. O moleque é bom, ele é muito ofensivo. Ele deu uma ajeitada ali pro Nathan Fernandes sensacional de peito. É um moleque que, se tiver um time de qualidade em volta dele, ele vai jogar futebol. Um time de qualidade entrosado, principal. Aí Danilo, cara, o Danilo. O que acontece? O Danilo, ele pra mim, ele era salvo pelas bolas aéreas ofensivas que ele acabava ajudando no Botafogo. Se eu não me engano, ele tem 2 ou 3 gols de cabeça pelo Botafogo. E aí acaba que a gente fica assim, pô, o Danilo pode ajudar, mas eu acho o Danilo lento. Eu já falei isso, acho que em outro canal. Acho o Danilo muito lento. Acho que o Danilo erra muito passe, não é um cara de marcação. Então, assim, tirando a bola aérea, no que ele pode ajudar o Botafogo?
ele escolheu ficar no Botafogo, né? Diferente do Tiquinho, por exemplo. Mas escolheu ficar por causa de quê? Porque assim, eu não vejo vantagem. Cara, todo respeito ao jogador Danilo, tá? Gosto dele como pessoa e tal, acho maneiraço, resenha, o cara é multicampeão e tal. Mas o cara é multicampeão não ajudando o time. Ele não é multicampeão sendo um cara decisivo, sendo um cara que tá ali, que realmente ajuda o time, que é uma peça. Hoje, se você entre colocar o Danilo e não colocar, é indiferente pro Botafogo, entendeu? Às vezes é regresso até colocar o Danilo em campo. Eu não entendi o porquê que o Marçal não foi. Não entendi porquê que o Marçal não viajou com o grupo. Por mim, o Marçal iria, para mim, ele iria fazer a zaga, mas não fez. Ou até mesmo a lateral esquerda. E aí o Serafim, cara, o Serafim é um bom zagueiro, quem acompanha a base sabe. Assim, é um bom zagueiro na idade que tem, mas tem muita coisa a evoluir mesmo. Tomou um cartão amarelo, aí ficou meio difícil ali, porque é um jogador experiente, como eu falei, um jogador experiente vai jogar em cima dele, vai forçar, sabe como é que é futebol, conhece futebol, sabe o que que dá cartão, o que que não dá, e você arrumar um cartão amarelo pra um zagueiro é, muito jovem, realmente você entra na mente dele, na mentalidade dele, mas o Serafim tem que dar tempo ao tempo, é da nossa base, não adianta criticar, tem que apoiar o moleque, torcer pra evolução, pra que pelo menos a gente consiga uma boa venda. Então assim, não dá pra queimar a rapaziada da base, por mais bagre que seja, não dá, galera. A gente tem que apoiar pra que a gente consiga extrair o melhor do jogador. Ele vai ter que sair do Botafogo um dia. Ou ficar no Botafogo pra sempre. De qualquer forma, se sair tem que dar lucro, se ficar tem que dar título. Entendeu? E aí, Alex Telles tava bem na partida também. Eu acho que o Telles ele força muitos cruzamentos desnecessários às vezes. Apesar de alguns serem certos, ele também acerta bastante na mão do goleiro. E não foi uma ótima partida do Telles, né? Eu acho que o Telles ainda, pra mim, ainda deixa a desejar na parte ofensiva, mas tudo bem. Aí é o que eu falo, o lance de ser com time reserva, jogadores inexperientes e com um time que não treina direito, né? Os caras não têm tempo pra se entrosar, pesa muito. Pesa muito na hora de eu fazer uma crítica ao jogador, porque meio que ele ganha alguns pontos justamente por estar jogando com pessoas que ele não tem costume de jogar, não tem hábito de jogar. Por exemplo, o Telles tinha do lado dele o Serafim, que não joga do lado do Serafim, e ali de primeiro volante era praticamente o Newton, que também não tem costume de jogar ao lado do Newton. Então assim, como é que eu vou reclamar das características dele? E o ponta mais à frente era o Nathan Fernandes? Não, Nathan Fernandes estava na direita. Nem lembro agora quem era o ponta, depois eu vou lembrar. Cauã Lindes também, o máximo que tinha ali era o PK. Tá? Era o máximo que poderia ter. Ah, era o Santi Rodrigues. Pô, o Santi não joga com o Alex Telles, tá? Então, assim, qual o entrosamento que os caras têm? Nenhum. O Santi voltando ainda a pegar ritmo. E o Newton a mesma coisa, só que o Newton, eu não consigo passar tanto pano, porque o Newton, ele já jogou Série A no passado, inclusive foi rebaixado com o Criciúma, já teve muitas oportunidades como titular do Botafogo, tá? E não demonstra um algo a mais, sabe? É o cara que faz feijão com arroz, e às vezes erra no feijão com arroz, mas algo a mais ele não mostra. E a gente precisa de um cara que mostre algo a mais. O cara tá no Botafogo, no atual campeão da Libertadores e do Brasileiro. Ele não pode ser simplesmente um cara básico. Ele tem que ser um cara um pouco fora da curva. Nem que seja um pouquinho, mas tem que ser. E o Newton não mostra, forçando alguns lançamentos à toa, sem necessidade, enfim. PK é a mesma situação do Newton, só que um pouco ainda pior. O PK hoje era a partida que ele era pra brilhar, justamente porque era um adversário muito mais fraco do que os outros. E apesar de ele não ter um time tão entrosado assim, ele era um cara que finalizava fora da área e é um cara que tem bons passes. E hoje ele não se destacou por isso. Totalmente mais ou menos e mais pra menos do que pra mais. Só que aí eu não sei qual é a ideia do Botafogo pro PK. Pelo visto, o Renato Paiva não vai mais contar com ele, justamente porque o PK, que estava vindo entrando sempre, já está começando a não entrar mais, e hoje teve a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Não fez muita coisa, voltou sempre a buscar a bola, tentar construir jogadas e tudo mais. Achou alguns passes ali rasteiros, mas que também não deram em nada. Alguns passes de progressão, mas também que não deram em nada. E é o que eu falo, falta um algo a mais.
só feijão com arroz? Não dá. Tipo assim, Newton já jogou Série A ano passado, PK jogou Série A ano passado e ano retrasado. Então, assim, essa galera aí, eu vou puxar um pouco mais, entendeu? Porque, diferente do Telles, que já é titular, os caras estão tendo a oportunidade de mostrar futebol e não mostraram nada demais. Então, assim, complicado dizer, né? Cauã Lindes. O moleque é bom. Ele achou um passe ali praticamente perfeito pro Elias Manuel, sendo que o goleiro do adversário chegou antes. E ele precisa também estar cercado de bons jogadores. É um jogador ali da base que talvez a gente possa contar, assim, dos que eu vi jogando, né? Pode tirar Newton, pode tirar PK. A discrepância entre a visão de jogo do Cauã Lindes para do restante da rapaziada é muito grande. É muito grande. O moleque é bom de bola. E o moleque tem, assim, ele só tem que diminuir um pouco o ego dele de achar que é um 10. Tá ligado? Que já é o cara formado. Não é. Tá em formação. Tem que diminuir um pouco esse ego. E aí eu acredito que ele vai evoluir muito mais. Mas assim, visão de jogo, noção de jogo, de passe, ele tem. Ele tem. Então, assim, pra tabelar. Porque você vê que por menos entrosado que o time esteja, tem gente que consegue praticar futebol sem entrosamento. Você consegue perceber isso? Que tem gente ali que conseguia fazer alguma coisa mesmo sem estar entrosado. Então, é esses caras que eu falo, porque às vezes o bom jogador mesmo, ele não precisa, ele não tem muita desculpa do entrosamento, tá? Ele pode estar sem ritmo, pode estar sem entrosamento, ele vai fazer alguma coisa diferente ali na hora de jogar futebol que você vai perceber que o cara é bom jogador. Dito isso, vamos falar de Santi Rodrigues? Ele é muito bom jogador. O Santi Rodrigues ontem, ele, sem ritmo, sem entrosamento, limpava dois e tentava achar um passe, só que aí o cara não acompanhava a cabeça do Santi. Então aí é o que eu falo. O Santi limpava dois e ia dar o passe pro PK ou pro Elias Manuel, os caras estavam perdidos. Mas o Santi é muito bom jogador. Só me frustrou nos cruzamentos de escanteio dele, não entendi muito bem. Teve 2 oportunidades de cruzar e cruzou péssimo. Mas assim, tentou, individualmente falando, foi um destaque sim. Em alguns dribles curtos, em alguns passes, dá pra ver que é diferenciado. Se tiver com jogadores de qualidade ali, vai brincar. Vai brincar. Torcendo pra pegar ritmo, porque vai brincar, não tem jeito. Ele é bom. Ele é bom. Nathan Fernandes. Jovem, perdeu 2 gols de cara, beleza, tá? Não pode perder, Nathan. Show, não pode perder. Você tem vontade, mas te falta inteligência na tomada de decisão. Falta inteligência na tomada de decisão justamente porque, cara, às vezes o cara dribla um, aí ao invés de dar o passe não solta a bola. Aí às vezes quando não é pra driblar, ele quer driblar também. Entendeu? Mas é um jogador que tem força física. É um jogador às vezes que tem controle. Tudo bem que alguns lances ali também, misericórdia. Difícil de falar. Mas é torcer também para que evolua, porque é um moleque jovem que tem potencial, tem potencial. Eu vejo potencial no Nathan Fernandes, por mais aí que a galera tenha criticado o garoto, tá? Mas deixe aí nos seus comentários o que você achou de cada jogador, vai falando aí. Vamos falar de Elias Manuel também, que pra mim, péssimo. Muito pela postura também da zaga defensiva do Capital. Mano, tinham 3 zagueiros assim, ó, na frente da área, que não saíam por nada. Por nada, os caras não saíam por nada. Elias Manuel não conseguia fazer nada. Nada. A única oportunidade que ele teve foi no passe do Cauã Lindes, mas o goleiro chegou antes. E o Elias Manuel, pra quem não sabe, ele não é um jogador de área. Que ele recebe a bola na área assim. Ele é um jogador de explosão, de aceleração e de finalização. Ou seja, ele precisa receber a bola ali, tipo o passe do Cauã Lindes. Se ele recebe, ele ia só dominar e chutar. Ele não ia ficar carregando muita bola, não. Mas dá pra ver que ele é um jogador muito rápido. Só que ele joga de frente pra gol e, assim, mais em contra-ataque, sabe? Ele é aquele jogador que o goleiro lança a bola, alguém escora pro centroavante, ele vai. Tipo assim, ele 1 contra 2, ele vai. Então, ele é mais ou menos isso. Ele vai puxar um contra-ataque 1 contra 2, vai driblar 1, às vezes 2 e vai chutar. Ou driblar 1 e chutar. Ele é esse tipo de jogador. Que muitas vezes, quando o Botafogo joga contra adversários assim, não permite que o jogador faça isso. Ele vai precisar jogar contra times abertos. E o que eu acho muito difícil que aconteça justamente porque
Primeiro, ele já tá pra ir pra Bélgica. Segundo, ele não... Cara, não vai ter essa oportunidade. Já tem o Igor Jesus. Os times que vão jogar mais abertos são os times grandes que querem propor jogo também, né? Que é Flamengo, Palmeiras, o Inter, talvez. Fortaleza, às vezes, quer propor jogo também. Bahia. Não, Bahia nem muito, né? Mas assim, o restante, a maioria se joga fechado contra o Botafogo. E aí vai fazer o quê? Pra esses caras não tem muita solução. Eles estão acostumados a jogar na MLS, que os caras jogam todos arreganhados lá, né? Aqui é diferente, aqui os caras gostam de defender, os caras preferem defender mais do que atacar, preferem sair com empate do que com a derrota. De atacar e tentar uma vitória, né? Então é isso, Elias Manuel não tem muito o que falar. Juan Cruz entrou mal para um caramba, furando bola de novo, errando domínio bobo, errando passe bobo. Muito difícil defender Juan Cruz porque já tem mais minutagens do que os outros, tá? É o que eu tô falando, vai ganhando minutagem, vai ganhando cobrança. O cara, o Elias Manuel totalmente fora de ritmo, não tava jogando, entrou alguns minutinhos ali ou outro, mas hoje ele entrou de titular, teve mais minutagem, mais de 45 minutos. Ele não mostrou nada de diferente. Agora o Juan Cruz já entrou várias vezes no time e, assim, nada. Finalização, nada. Jefinho, dá pra ver que é um moleque inteligente na questão de passe, acha bons passes, só que falta vontade no Jefinho, falta marcação. E aí o time, taticamente falando, perde muito se botar o Jefinho, porque o Jefinho não marca. O Jefinho não sabe marcar. Então se ele não sabe marcar, taticamente o Botafogo vai perder uma na marcação. E aí já tem muitos que não sabem marcar, né? Tipo, o Marlon Freitas não marca. O Jefinho não marca. O Savarino marca mais ou menos. Então, assim, aí a gente vai perdendo gente de marcação, é uma coisa que o Paiva não quer. Ele prefere o Nathan Fernandes, que marca um pouco melhor, e o Santi Rodrigues, que marca um pouco melhor do que o Jefinho. Mas o Jefinho, ele é muito bom de bola, tanto individualmente num contra um, quanto dando passes. O passe que ele dá pro Matheus Ponte ajeitar de peito pro Nathan Fernandes é brincadeira, entendeu? E teve uma péssima finalização, mas azar, a bola veio girando demais. Renato Paiva, não vou culpá-lo pela derrota, porque eu queria que tivesse poupado o time sim, tá? Eu queria, apoiei ter poupado o time e os caras perderam um gol de cara, pô. Como é que perde? Nathan Fernandes perdeu 2 gols de cara, mano. O Jefinho isolou a bola também, entendeu? É complicado, tipo assim, pô, o treinador tem culpa por ter escalado os caras? Tem, mano, tem, a culpa é do treinador. Mas a chance tava lá. A chance teve, não é o treinador que finaliza pro gol, entendeu? E as peças que ele tem pra colocar, tipo, a gente era obrigado a poupar. Obrigado a poupar. Botafogo hoje vai ter uma semana de descanso, talvez uma semana de treino. A gente precisava descansar os caras pra poder treinar bem essa semana, né? Até terça-feira. E assim, nesse tempo de treino, os caras precisavam estar descansados. E a gente tinha que botar o banco de reservas. Só que olha os nossos reservas, são esses. Aí o Paiva tem culpa de serem os nossos reservas? Não tem. Isso é culpa da diretoria do Botafogo. Entendeu? Se você acha que os reservas não performaram bem, primeiro, não treinaram porque não dá tempo de treinar. E segundo, a falta de qualidade é do scout do Botafogo. Entendeu? E aí eu vou depois gravar a coletiva aqui pra gente falar, pra saber o que o Paiva falou na coletiva, valeu? Deixe sua opinião aí nos comentários, se você concorda, se você discorda, se a culpa é de quem. Sua opinião, posso discordar, você pode discordar da minha. O importante é que a gente debater sempre de forma respeitosa, tá? Sem insulto. E é isso. Se comentar, eu vou responder. Vamos ver no que a gente concorda, no que a gente discorda aí, valeu? Um abraço, tamo junto. E vamos pra cima. Se vocês quiserem também vídeos sobre Cristiano Ronaldo, Wendel, essas coisas aí, pode deixar nos comentários, porque eu posso gravar. Eu não gravei ainda porque eu fico meio assim de falar minha opinião sobre esses casos. Mas é isso, tamo junto. Valeu?